Eu fico muito feliz quando eu falo uma informação para vocês, quando eu apresento uma informação para vocês, e aí eu percebo que uma determinada questão cobrou exatamente a informação que eu passei para vocês. Lembra do dia do sábado após a festa dos 15 anos? Pois é, naquele sábado após a festa dos 15 anos, eu trabalhei com análise de provas, não trabalhei? E uma das questões ele perguntava: o verbo X pode ir para o plural sem comprometer correção do texto? Aí eu falei assim: olha, gente, toda vez que eles perguntarem se o verbo pode ir para o plural, vocês vão ter que tomar cuidado, porque existem situações em que eu tenho um sujeito partitivo. O que é um sujeito partitivo? É quando eu tenho uma palavra que identifica uma ideia de grupo, de coleção, e pode ser desmembrada ali nas ideias, exato, e é constituída por determinados elementos. Por exemplo, o elenco de atores. Todo elenco de atores jovens. Só para não ficar aí redundante. Então, eu estou especificando que os atores que constituem esse elenco, eles são jovens, ok? Eu tenho, por conseguinte, a possibilidade de desmembrar. A ideia de elenco, ela não pode ser desmembrada em atores? Então, significa dizer que isto aqui é a parte que constitui o elenco. É um sujeito que nós chamamos de sujeito partitivo. O meu verbo, o elenco de atores é bom. Olha como fica estranho dizer que são bons, não é? Nesse caso fica muito estranho, né? Fica estranho, mas fica correto, tá, gente? O está se relacionando com o núcleo do sujeito e o são está se relacionando com a sua parte. Essa parte aqui, essa estrutura aqui de atores, ela não está especificando qual é o tipo de elenco? Não está especificando? Todas as vezes que vocês perceberem que há uma estrutura que especifica um substantivo, essa estrutura está na posição de um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele dá uma ideia de posse, de tipo, de matéria. Se for uma oração, eu não posso chamar de adjunto adnominal. Eu tenho que chamar de oração, adjetiva, restritiva ou explicativa. Mas, se for somente uma locução, ou um adjetivo, ou um numeral, aí eu tenho um adjunto adnominal, tá? O que é adjunto adnominal mesmo? Eu mesma respondo novamente para vocês. Adjunto adnominal é tudo que dá uma ideia de especificação. É uma característica de tipo, de matéria, de origem de um determinado substantivo. De posse, ok? Isso é um adjunto adnominal. Posso ir, não posso? Na verdade, voltar. E aí, eis que nessa questão, quando eu fiz essa questão na aula particular, eu falei assim: nossa, eu falei sobre isso sábado. Aí a aluna falou: quando eu estava fazendo eu lembrei. Reparem, considere que o autor do texto inclua dos médicos como adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Ok, bacana. É aquilo que especifica, que restringe, que dá uma característica, tipo, matéria, origem de um substantivo, tá? O adjunto adnominal. Do termo destacado na oração, grande parte, olha, ele destaca o termo e ele diz que este termo, ele vai poder receber o adjunto adnominal dos médicos. Grande parte dos médicos. Eu estou especificando qual é o tipo de parte, numa relação partitiva. Deu para entender? Essa grande parte, ela é constituída por médicos, ok. Também em consultório próprio e que também substitua atua por pode atuar. Esta substituição, ela faz com que eu saia de um verbo aqui pleno para uma
locução verbal. 2 ou mais verbos com apenas uma informação. Qual é a concordância de uma locução verbal? A locução verbal, ela normalmente, existe uma situação em que não vai acontecer isso. Mas a concordância de uma locução verbal é feita por meu verbo auxiliar. O verbo auxiliar é ele que flexiona. E o verbo principal, ele fica em uma das formas nominais do verbo. Rose, o que é uma forma nominal do verbo? Particípio, gerúndio, infinitivo, tá? Particípio, andado, gerúndio, andando, e infinitivo, andar. Belezinha? Posso ir, não posso? Ok, são formas nominais. Quando, por exemplo, eu digo o menino está correndo pela sala. Se eu puser no plural, fica os meninos estão correndo. Beleza? Quem vai para o plural é justamente este verbo auxiliar. Amanhã eu vou fazer umas particularizações relacionadas a... Vou dar para vocês umas particularizações relacionadas à concordância. Ok? Porque às vezes temos alguns impedimentos. Vamos lá? Vamos lá? Bom, de acordo com a norma padrão, que é a norma culta, é correto afirmar que é o primeiro verbo da locução. Este primeiro verbo, que é aquele verbo que vai poder flexionar, este aí poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular, quanto passar para a terceira pessoa do plural. Na locução acontece assim. Tudo que poderia acontecer com o verbo pleno, em uma locução vai poder acontecer com o verbo auxiliar, porque é o auxiliar que flexiona. Deu para entender direitinho? O atuar, se eu pusesse aqui dos médicos, grande parte dos médicos, atuar ficaria como? Poderia ficar atua ou poderia ficar atuam, porque eu poderia concordar com o núcleo do sujeito ou com o seu partitivo, com a sua parte. Deu para entender? Como eu lanço para uma locução e eu tenho que deixá-lo aqui em uma das formas nominais, eu não posso mais mexer nele. Eu vou mexer em quem? No auxiliar. Então, se ele poderia ir para o plural ou singular, o auxiliar ele poderá ir para o plural ou para o singular. Deu para entender? Poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular, quanto passar para a terceira pessoa do plural. Porque você é contemporânea. Você não diga que não é contemporânea, não. Nós, contemporâneos de uma determinada época, nós passamos por uma hipercorreção. A mídia, ela hipercorrigiu muito, principalmente a estrutura. Metade dos artistas foi. E aí alguém, em um determinado momento, lançou na mídia que metade dos artistas foram, não é correto, porque o sujeito concorda com o núcleo, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. No entanto, em uma relação partitiva, eu posso concordar com o núcleo ou com a parte. Deu para entender direitinho? Eu não estou querendo esperar para amanhã para falar sobre um ponto relacionado à locução, não. Vou falar logo hoje. Pode ser? Bom, vocês já ouviram falar de verbos chamados de verbos impessoais? Já ouviu, né, Clarice? Muito bem. Por que eles são chamados de impessoais? A palavra impessoal lembra o quê? Olha, sem pessoa. Pronome pessoal ocupa a posição da pessoa do discurso, não é? E a principal pessoa do discurso é o sujeito, não é o sujeito? Ocupa uma posição de sujeito. Então, quando eu falo que um verbo é impessoal, é um verbo sem sujeito. Deu para entender? Ok. O verbo impessoal é um verbo sem sujeito. Quando é que eu vou ter verbos impessoais?
sobretudo esses aqui, ó. O verbo haver e o verbo fazer. Essas são as duas dicas que eu vou dar hoje. O verbo haver, ele vai ser impessoal todas as vezes que ele estiver indicando para nós tempo decorrido. Quando ele estiver indicando a ideia de existir ou a ideia de acontecer, ok? O verbo fazer, ele vai ser impessoal quando indicar tempo decorrido e quando indicar tempo clima, tá? Quente, frio. Bom, reparem só. Quando eu digo aqui, há crianças na rua. Nesta construção, crianças é sujeito. Verdadeiro ou falso? Mas dá maior vontade de dizer que é verdadeiro, né? Você só disse falso porque deu uma olhadinha aqui na orientação. Porque quando você olha essa construção, você pensa, eu estou dando informação sobre as crianças. Então, significa dizer que as crianças é o meu sujeito. No entanto, o verbo haver, quando aplicado no sentido de existir, ele é um verbo que eu classifico como um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Os verbos impessoais, eles não vão flexionar, eles vão permanecer na terceira pessoa do singular. Ok? Então, por isso que eu não vou poder colocar hão crianças na rua, ou haviam crianças na rua, porque soa melhor, não é? Haviam crianças na rua. Eu tenho que colocar como havia crianças na rua ou há crianças na rua. Apesar de ele ser chamado de impessoal, neste momento aqui, ele vai ter uma classificação quanto à transitividade verbal. Ele é aqui um verbo transitivo direto. Crianças é o quê? Crianças, por conseguinte, é o objeto direto. Deu para entender direitinho? Se por um acaso eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, vai ficar como? Eu vou colocar existem crianças nas ruas. Na rua, né? Existem crianças na rua. Eu vou pôr dessa forma e aí eu tenho que mudar a transitividade do meu verbo. O meu verbo existir aqui é um verbo intransitivo. E é por isso que crianças pode ser batizado agora como sujeito. Deu para entender? Ok. Se lá na prova ele perguntar se nós podemos substituir o a pelo pode haver, com o podem haver, como é que vai ser? Eu posso substituir e reescrever a construção. Podem haver crianças. Eu posso fazer isso? Não. Por que eu não posso fazer? Porque lembram que lá no pode atuar, o que aconteceu com o verbo auxiliar? Ele pegou as características do verbo principal. No pode haver crianças, o meu verbo auxiliar, ele sempre pega as características do verbo principal. E o meu verbo principal é um verbo impessoal. Verbo impessoal tem que ficar na terceira pessoa do singular. Se ele é impessoal, mas ele está em uma locução, a impessoalidade dele vai para quem? Para auxiliar. Então, o adequado é pode haver crianças. A mesma coisa acontece com o verbo fazer, tá?
Ele vai ter o mesmo tipo de comportamento. Essa que eu acabei de fazer é uma questão de nota de rodapé. Notinha de rodapé. Que ninguém lê. Aí, porque a aula de concordância... Vou até pegar uma aula antiga de concordância minha, mas a aula de concordância é tão chata, gente, quando é teoria somente. Porque concordância tem muitas teorias. Aí quando você vai estudar sozinho, o que você faz? Você vai olhando todas as teorias e vai cansando, cansando, cansando. Como essa é uma das últimas, aí você não lembra. Um dia possivelmente já leu, mas acaba não lembrando que leu isso. Bom, sempre é hora de combater a dengue. Sempre é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes nesta luta. Qual luta? Esta de agora de combate à dengue. Por isso que nós utilizamos o nesta luta e não o nessa luta, para dar uma ideia de que está mais próximo a nós. Considerando o propósito do texto, que divulga uma campanha comunitária, infere-se que ele... Só quero saber de vocês uma coisa. O texto que nós estamos lendo aqui é um texto argumentativo ou expositivo? Como expositivo? Um texto expositivo, ele não tem um propósito. O quê? Ele é argumentativo. A gente sai da leitura concordando ou discordando? Então, olha a sensação que eu falei para vocês. Se vocês saem da leitura concordando ou discordando, é porque o texto é, de fato, um texto argumentativo. Bom, o texto... E aí, o nosso gabarito é a letra D. D ou C de casa, amiga? D de dado. Ok. Pretende comover a população sobre as fatalidades causadas pela dengue. Quais são as palavras importantes aí? Comover. Eu tenho uma ideia de fatalidade? Eu posso até ter a ideia da comoção, mas eu não tenho a ideia de comover em relação à fatalidade. Procura convencer a comunidade a respeito dos riscos que a dengue representa. É convencer? Por que não é convencer? Os verbos nesse momento são super importantes. Por que não é convencer? Porque quando você tenta convencer o outro, você não faz um procedimento persuasivo de se envolver no processo. Ele está falando o quê? Que juntos nós somos mais fortes nesse combate. Então, eu não quero só convencer você. Eu quero, junto com você, fazer algo para que a situação seja alterada, tá? A respeito do risco, ok? Visa esclarecer. Se ele visasse esclarecer sobre os efeitos sociais da dengue, não seria um texto argumentativo. Seria um texto expositivo. Concordam comigo? E aí nós temos a letra D. Busca conscientizar a população sobre as necessidades de combater a dengue. Se eu digo que eu vou trabalhar junto... é porque eu estou querendo que todos nós sejamos mais conscientes. Letra D. Mesmo assim, nós vamos dar uma olhadinha na nossa letra E. Procura promover a educação de certas camadas da sociedade? Certas camadas? Não. Ele procura relacionar todo mundo quanto aos cuidados que devem ser tomados com a dengue. Expositivo e não argumentativo. Porque quando você está esclarecendo alguém, você diz assim, foi bom saber. Entendeu?
Exatamente, exatamente. Gente, é incrível, não para este concurso, porque nós temos pouco tempo aí pela frente, mas é interessante que vocês assistam pelo menos as 3 aulas iniciais, as 2 aulas iniciais de interpretação de texto e uma aula que eu identifico de tipologia textual e a 7ª aula de interpretação de texto também. São aulas interessantes para que você consiga perceber uma técnica de interpretação. E conhecer tipologia textual é fundamental, tá? Eu vou deixar tipologia e gênero textual. A aula com a qual eu trabalho tipologia e gênero, eu vou até fazer classificação identificando os conteúdos. Porque na parte de interpretação eu tenho figuras de linguagem, tipologia textual, treinamento de interpretação, aí para vocês se situarem melhor. Eu vou deixar vocês por hoje. Mas amanhã tem mais com esta prova ainda. Oh, Clarice, eu achei tão bonitinho. Faz de novo. Oh, você gostou tanto assim, gatinha? Oh, eu também. Oh, que legal. Bom, enfim, pessoas, eu vou fazer prêmio curtir, like, prêmio like, joinha não, que é das antigas. Vou deixá-los por hoje, eu vou fazer mais uma análise de provas IADES para vocês, com esta prova, como ficaram somente 4 questões, não é? 4 questões. Aí nós vamos trabalhar uma outra prova também, tá? Beijos!